Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos abençoe grandemente e a cada vida que está neste momento vendo esta mensagem. Irmãos, eu vou trazer uma palavra hoje que muitas pessoas às vezes não entendem. A Bíblia fala sobre o ministério das duas testemunhas, no capítulo 11, no verso 1 e 14. De Apocalipse. Então eu quero estar falando um pouquinho sobre essa palavra hoje e gostaria, meus amados, que você se inscrevesse no canal, deixe o seu joinha para que outras pessoas também possam estar assistindo esse vídeo, tá bom? E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, a cada vida vai derramar bênção sobre cada lares, porque nosso Deus é poderoso e a palavra de Deus tem que ser expandida para que toda a humanidade venha conhecer e reconhecer que só o Senhor é Deus e que Jesus está voltando para levar aquele povo que está preparado, levar a sua igreja para as mansões celestiais. Em Apocalipse capítulo 11, no verso 1 ao 14, fala assim: depois disso recebi uma régua de medir, parecida com um caniço, e me disseram: levanta-te, tire as medidas do templo de Deus e do altar, e conte as pessoas que estão adorando no templo. Porém, não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado ao pagão, que pisarão a cidade santa durante 42 meses. Eu enviarei as minhas duas testemunhas, vestido com roupas feitas de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. As duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam matá-las, sai fogo da boca dessas duas testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser matá-la precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar os céus, a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Tem autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Quando as duas testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra ela. Ele vencerá e as matará, e os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma ou Egito. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, língua e raça olharão para esses dois corpos e não deixarão que sejam sepultados. Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas duas testemunhas. Vão comemorar e mandar presente uns aos outros, porque esses dois profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Mas depois de 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles. E eles se levantaram, e todas as pessoas
que ouviram ficaram com medo terrível. Aí os 2 profetas ouviram uma voz forte que vinha do céu e lhe dizia: subam aqui. Enquanto seus inimigos olhavam, os 2 profetas subiram ao céu, numa nuvem. Naquele momento, houve um violento terremoto. A 10ª parte da cidade foi destruída e morreram 7.000 pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu. O segundo ai já passou, mas olhe, o terceiro ai virá logo. Glória a Deus. Nesse período, o templo judeu está reconstruído e a nação, embora descrente, adora a Deus. De novo, parece que as 2 testemunhas ministrarão durante a primeira metade da tribulação por meio da pregação para os judeus e terão acesso ao templo. No período intermediário da tribulação, Satanás quebrará o pacto que fez com Israel e tomará posse do templo, que diz em Tessalonicenses 2, Mateus 24:15. Ele se instituirá como Deus e com isso trará o abominável da desolação, profetizada por Daniel e por Cristo. Por 3 anos e meio, o templo é pisado pelos gentios. Deus pede que João meça a área do templo, uma ação simbólica que volta a Ezequiel 40 e 41 e a Zacarias 2. Medir alguma coisa significa reivindicá-lo. Cristo reivindicará de novo o templo judeus e o restaurará para seu povo. Embora as forças de Satanás tenha tomado posse dele, o versículo 4 alude a Jeremias 4:5 em relação a Zorobabel e a Josué. O sumo sacerdote, esse homem, foram o servo de Deus, que em uma época de problema nacional reivindicaram e reconstruíram o templo e a nação. O objetivo do ministério das 2 testemunhas, no versos 5 e 6, é que seus inimigos tentam maltratá-lo e sai fogo da boca dessas 2 testemunhas e acaba com eles, com os inimigos. Assim, quem quiser maltratá-la precisa ser morto, diz no verso 6. Elas têm autoridade para fechar os céus, a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Tem autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Tem autoridade também ainda para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Elas demonstraram o poder de Deus aos judeus e aos gentios descrentes, e muitos serão salvos pelas 2 testemunhas. Porque essas 2 testemunhas, ela vem justamente depois que Deus levar os escolhidos, aqueles que obedeceu e cumpriu os mandamentos de Cristo. Então ela vem
para pregar o evangelho para aqueles que ficaram, para aqueles que ainda sentem temor de Deus no coração, porque Deus vai dar oportunidade ainda para aqueles que ficarem na tribulação, porque o amor de Deus é tão grande que mesmo que o mundo está podre em pecado, Deus ainda vai enviar as duas testemunhas para pregar o evangelho, para que a humanidade venha entender que através de Jesus que eles podem ser salvos e que aqueles momentos que eles estão vivendo é um momento já que o anticristo já está enganando a humanidade. Então as duas testemunhas vêm pregar o evangelho do reino, trazer salvação para aqueles que querem ser salvos, porque ainda mesmo na tribulação Deus vai dar oportunidade para a humanidade ser salva, se arrepender dos seus pecados, porque Deus é amor. Deus é glorioso e Ele ama a humanidade. Ele não ama o pecado, mas Ele quer salvar a criação que Ele colocou na terra. Ele quer que a criação que Ele colocou na terra se arrependa. O melhor seria se arrepender antes da tribulação, agora no tempo da graça, para não vir sofrer o que vai acontecer, porque vai ser terrível. Vai ser terrível a ira de Deus sobre a terra. Então Deus, ainda pela misericórdia, pelo amor, Ele vai enviar as duas testemunhas com todo esse poder para pregar o evangelho do reino para a humanidade. E elas demonstrarão o poder de Deus aos judeus e aos gentios descrentes, e muitos serão salvos pelas duas testemunhas. Elas são chamadas de profeta, no versos 6 e 10. E de testemunha, anunciarão ao mundo os grandes eventos por vir, e incorrerão na ira da besta de seus seguidores. Identificam-se esses homens como Moisés e como Elias, por causa do milagre que realizaram. Moisés no Egito transformou água em sangue e Elias orou por estiagem e por chuva, e também fez descer fogo do céu. Malaquias capítulo 4, 5 e 6 promete que Elias retornará para ministrar de novo. Contudo, algumas pessoas pensam que as duas testemunhas são Enoque e Elias, já que nenhum deles morreu, pois os dois foram arrebatados vivos aos céus. Olharão para esses dois corpos e não deixarão que seja sepultado. Verso 10. Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas duas testemunhas. Vão comemorar e mandar presente uns aos outros, porque esses dois profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Irmãos, os pecadores nunca quiseram ouvir a palavra de Deus ou lhe obedecer, como diz em Zacarias, capítulo 7, verso 11, que diz assim: eles, porém, não deram ouvido, sequer aceitaram escutar, mas deram-me as costas e taparam os ouvidos para não escutar nenhuma das minhas palavras. Essas duas testemunhas serão protegidas divinamente até a conclusão do seu trabalho. Depois disso, Deus permitirá que a besta se oponha a elas e o mate. Sem dúvida, o anticristo, ele não poderia tomar posse do templo a menos que tirasse essas duas testemunhas do caminho. E o mundo inteiro se regozijará ao ver os corpos delas. Esses 3 dias e meio serão a celebração
de um Natal satânico. As pessoas darão festa e trocarão presente em comemoração à morte de seus atormentadores. Porque para eles, as duas testemunhas enviadas por Deus, que estava pregando o evangelho do reino, atormentavam eles. Aqueles que não querem saber nada com Cristo, aqueles que estão totalmente adorando o anticristo, então para eles serão as perturbações. Essas duas testemunhas, esses dois profetas, pregando o evangelho do reino. E o pânico que se seguirá ao ministério dessas duas testemunhas, no capítulo 11, no verso 14. Mas depois desses 3 dias e meio, o sopro de vida veio de Deus, entrou nelas e eles se levantaram. E todas as pessoas que ouviram ficaram com medo terrível. No verso 12 diz assim: aí os 2 profetas ouviram a voz forte que vinha do céu e lhe dizia: subam aqui. Enquanto os seus inimigos olhavam, os 2 profetas subiram ao céu numa nuvem. E no capítulo 13, no verso 13 diz assim: naquele momento houve um violento terremoto. A 10ª parte da cidade foi destruída e morreram 7.000 pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu. O segundo ai já passou, mas olhe, o terceiro ai virá logo. Deus, ele ressuscita as da morte, a 2 testemunhas. E pense como aquelas pessoas que estavam em redor dela, o medo que tomaram conta dos corações. E ao redor do mundo, quando viram esses 2 mortos voltarem à vida nas ruas de Jerusalém. E logo em seguida os 2 subiram para o céu, enquanto os seus inimigos assistiam e viam tudo o que estava acontecendo ali, que aquelas 2 testemunhas, os profetas de Deus, estavam subindo para o céu. Depois disso, aconteceu um grande terremoto que destruiu o 10º da cidade e matou 7.000 pessoas. Esse será um dia e tanto. Nós vemos no verso 11, 15 e 19 o testemunho das 7 trombetas. Então o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence a Deus, que é o Senhor nosso, e o Messias, que ele escolheu. E Deus reinará para todo sempre. E os 24 líderes que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, nós te damos graça, porque tu tens usado o teu grande poder e começaste a reinar. Os pagãos estão muito furiosos, porque já chegou o momento de mostrarem a tua ira e a hora de os mortos serem julgados. Chegou o momento de recompensa. Os teus servos, os profetas e todos os teus povos e todos os que temem
tanto os importante como os humilde, chegou o momento de destruírem os que matam pessoas na terra. Então se abriu o templo de Deus, que está no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro, e houve relâmpagos, estrondo, trovões e terremoto e grande saraiva. No capítulo 8, esperamos o terceiro ai. Prometido, o sétimo anjo soa a trombeta, e grande vozes anuncia que o reino, não os reinos, pois agora o anticristo governa. Um reino unificado. No 17:13. Deste mundo está sobre o poder de anticristo. Apenas no verso 19:11, Cristo assume o controle do mundo. Portanto, essa declaração é uma antecipação do que estará para acontecer. O que vai acontecer muito em breve. Como é maravilhoso estar na posição favorável dos céus e não na da terra. A partir desse momento, tudo que acontecer nos leva ao ponto em que o Filho de Deus assume o governo da terra e derrota seus inimigos. E essa profecia segue-se o louvor dos anciões, que glorifica a Cristo por seu poder. Esse é o terceiro louvor celestiais no verso 4, 10 e 11. Eles louvam como Criador, no verso 5 e no 10, como Redentor, aqui como Rei e Juiz. Agora serão respondidas as orações dos mártires, versos 6, 9 e 11, como também as do povo de Deus. Venha o teu reino. Glória a Deus. No versículo 18, resume o acontecimento dos últimos 3 anos e meio do período da tribulação. As nações gentil se enfurece. Joel capítulo 3, verso 9 e 13. As nações demonstrarão o seu ódio por Cristo e a seu povo, porque a perseguição vai aumentar. E é óbvio que Satanás está em cena e faz um esforço especial para destruir os judeus. Desde que Caim matou Abel, ele tenta destruir o povo de Deus. Satanás não para, sempre lutando para destruir o povo de Deus. Por isso, temos que estar sempre atento, orando, clamando e estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Em Jó, capítulo 3, no verso 10, mostra ali que o inimigo sempre lutou para destruir o povo de Deus. Os mártires da tribulação serão ressuscitados, no verso 24, como também os mortos perversos, no verso 22. Daniel 12, 1 e 3. Parece indicar que depois da tribulação, os santos do Antigo Testamento ressuscitarão e serão julgados. As obras dos santos e os perversos serão condenados. Serão julgados as obras dos santos, daquele que foi fiel a Deus, e os perversos, aqueles que desobedeceram, que
blasfemaram contra Deus, que não quis saber de Jesus, esses serão condenados por seus pecados. Será um tempo de recompensa para os santos, os obedientes, e de ira aos pecadores. Veja que os perdidos são descritos como os que destroem a terra. Satanás é o destruidor, verso 9 e 11. E os seus seguidores participam do seu programa de destrutivo. Deus ordena que o homem cuidasse da terra e usasse os recursos dela em benefício próprio e para a glória do Senhor. Todavia, Satanás levou o homem à destruição. A terra é usada, seus recursos, para o mal e de forma egoísta. Esse período final da tribulação é o ponto máximo do plano de Deus. Não haverá mais demora. Você pode ver no capítulo 10, no verso 10 e 6. O capítulo 11 inicia-se como o templo terreno e termina com os celestiais. Mais uma vez temos sinais da tempestade. Mais uma vez temos sinais da tempestade que se aproxima, relâmpagos, trovões e vozes, no verso 4 e 5, essas coisas vêm do trono, no verso 8 e 5, do altar do incenso, e agora dos santos dos santos. Alguns acreditam que essa é a própria arca do templo do Antigo Testamento, que desapareceu depois que Israel foi levado cativo. No entanto, isso não é provável. A arca é o símbolo da presença e da aliança de Deus. Chama-se a Arca da Aliança. E na terra, Israel passa por grande sofrimento. Deus, ele nos assegura o seu governo e o seu cuidado, e houve trovões e sinais quando Deus deu a lei no Monte Sinais. E agora que está para julgar o mundo por quebrar a lei, também há. O versículo 18 afirma que chegou a tua ira. E nos capítulos 15 e 16, cumpre-se esse julgamento, quando Deus derrama o cálice da sua ira. Os primeiros 3 anos e meio foram um período de tribulação, mas os últimos períodos é conhecido como cólera de Deus. No capítulo 14, verso 10, no capítulo 14, verso 19, 15, 7, 16 e 1. Quão terrível será o dia do Senhor! Jesus está voltando para buscar a sua igreja, seu povo. Se prepara, porque daqui para frente será cada vez pior, porque o mundo não tem como melhorar. Não tem, porque Jesus está voltando. E a palavra de Deus, ela tem que ser cumprida na terra. Então você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte para Cristo enquanto há tempo. Jesus está te chamando. Ele quer te salvar. E Ele não quer perder nenhuma alma, mas Ele quer salvar a todas. Ouve a palavra de Deus enquanto há tempo. Momentos terríveis serão nesse dia. Tristeza, choro, angústia. Pessoas procurando
socorro será terrível. Não deixe chegar a tribulação. Viva hoje, viva no tempo da graça. Reconcilie, aceite Jesus agora, porque esse é o momento. A trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu agrilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No Apocalipse, no Apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse a terra treme, este mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida. Filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No Apocalipse, no Apocalipse, a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja. E Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o chão da terra, sem a luz do mundo, e a humanidade toda estará indefesa. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No Apocalipse, no Apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse a terra treme, e esse mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida. Filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No
Ele quer filhos.